Meus amigos, companheiros de jornada, aqui estamos novamente, a fim de darmos continuidade aos nossos estudos a respeito da cromoterapia. A doação sobre os campos energéticos, a verificação e o ajuste dos campos energéticos, o segmento da aura, alinhamento dos corpos e os chakras sempre deverão ser indicados no tratamento, quando o paciente estiver em sofrimento com processos anêmicos ou em casos de perdas energéticas visíveis, problemas hipocenéticos. Não sendo configurados esses indicativos, não haverá necessidade de fazer toda a revisão do espaço exterior da massa orgânica, realizando-se então apenas verificação e o ajuste dos chakras. A energia em círculos. A energia aplicada em círculos é a forma encontrada para dar-se maior velocidade ao campo, e à medida que fechamos os círculos, estaremos também comprimindo energia magnética e a direcionando para o ponto determinado por nossa mente. Vamos tomar como exemplo a indicação de energia de forma circular no baixo ventre, com mentalização dos ovários. O ponto principal para a fixação energética são justamente os ovários, e assim por diante. Se a indicação for para a região intestinal, o ponto de fixação será, obviamente, os intestinos. Esse tratamento será indicado quando houver necessidade de concentração energética de maior força regeneradora para determinada área. A orientação deverá ser dada sempre sobre as partes defasadas em que pretendemos doar energias localizadas. O tempo entre dois tratamentos. Normalmente procuramos estabelecer uma distância de 3 horas entre uma aplicação e outra, um tratamento intenso. Existe, contudo, os chamados casos de urgência, onde somos obrigados ao esforço. Para esse está estabelecido o limite de 2 horas, como o tempo mínimo que deve existir entre duas aplicações. Observação: não adianta tentar forçar, porque a matéria física não tem condições de retenção de energia. Se projetarmos essas energias, a matéria física, até por um processo de lógica e autodefesa, vai tentar reter a força recebida. O esforço, além das suas capacidades, irá necessariamente exigir-lhe o uso de pouco que ainda lhe resta e, como consequência, provocará novas perdas. O campo eletromagnético só retém a quantidade de energia que é capaz de sustentar. Bom, isso daqui está falando, porque às vezes o terapeuta, na hora que ele vai aplicar, ele acha que, nossa, eu vou dar bastante energia para ver se a pessoa sai dessa, para ver se ela melhora, para ver se evolui o tratamento. Mas ele está explicando. Não adianta forçar, porque a matéria física não tem condições de reter, né? Às vezes é uma perda até da pessoa que fica querendo doar, e a pessoa não melhora nada e tá ali, às vezes até piorando nesse momento. O tempo da aplicação nas crianças. Vejam bem, aqui vai ser dado o tempo que a gente tem que ter
uma aplicação com a criança pequena, porque não é a mesma, como já foi falado, do adulto, e nem tampouco do jovem. A criança merece alguns cuidados com relação à aplicação, particularmente no que se refere à observação dos tempos de projeção da luz sobre a matéria física. Sugerimos, por esse motivo, sejam respeitados os seguintes limites. Então vamos ver, gente. Observe bem. Se vocês quiserem, pode marcar para estudar, vai olhando, vai guardando, né? Que às vezes aparece uma criança com urgência, né? E aquela pessoa já está pronta para aplicar. Então ela já está sabendo, nossa, tanto tempo é tal tempo. E também não custa dar uma olhada antes, porque às vezes o nosso raciocínio, às vezes a gente pensa que está tudo em ordem e não está. Nas crianças até 6 meses, o tempo de aplicação não deverá ultrapassar de 5 segundos. De 6 anos até 1 ano e meio, e algumas crianças enfraquecidas que estão com 2 aninhos, tempo máximo, 10 segundos. De 1 ano e meio até 7 anos, 15 segundos. De 7 a 10 anos, 20 segundos. Acima de 10 anos, dependendo do problema, poderá ser usado até 30 segundos em cada projeção. Então, aí já se iguala ao adulto. Isso, contudo, ficará a critério do aplicador para avaliar o estado de resistência da criança. Se achar que está enfraquecida, poderá perfeitamente usar o tempo de 20 segundos. Após os 12 anos, aí sim, os tempos poderão ser igualados, né? Iguais mesmo dos adultos, até 30 segundos. Afora esses pequenos detalhes que acabamos de enumerar, ao aplicador também são cobrados alguns pequenos conhecimentos que deveremos seguir, né, para que tudo seja realizado contento. Olha, gente, então vocês viram porque vai ser mais para frente, dado o roteiro certinho, do básico completo, né? Direcionando aos jovens e adultos, o tempo completo, o básico completo, o básico, só o básico simples, né? Aí vocês vão ver, vocês vão ter que dar uma olhadinha aqui, porque também não é só agora que vai ser falado isso, viu, gente? Não é só agora, vocês não se preocupem, porque depois, quando for dar o receituário, né, estará lá, né? Se a criança, é 20 segundos, é 10 segundos, é 5 segundos. Nossa, por que tá... Aí vocês vão ver, é porque está se tratando de crianças, e elas não podem ser, até uma certa idade, ser igual ao tratamento que é dado ao jovem ou adulto. E por aí vai, aí ó, não é difícil, até 6 meses, desde que nasceu até 6 meses, 5 segundinhos, de 6 meses a 1 ano e meio, ou até 2, porque tem criança com 2 aninhos, mas está muito dentinha, muito anêmica, muito raquítica, então 10 segundos, depois até os 7 anos, 15 segundos, depois 20, vai indo gradativamente. Então, não é difícil da gente guardar esse tempo, né? Esse tempo de tratamento. Bom, passaremos por pequenas regras. Essas pequenas regras
diz respeito a várias coisas, vários procedimentos que a gente faz e não resta, né? Falar outra vez, não custa, quer dizer, refalar outra vez, porque nós, com o tempo, pelo fato de não lermos toda hora, nós esquecemos. E também, na hora que o aplicador for utilizar-se disso, porque tem que ser feita a anamnese, então ele consultará novamente, né, para ver se está de acordo, para ver se ele está atuando certo. Então, pequenas regras. Qualquer diagnóstico deve começar pela aura, seguindo para os chakras e depois para a aura da saúde. Por se tratar de um trabalho de energia e tendo os chakras como seus principais canais, é através deles que deve ser sempre a primeira avaliação do estado do paciente antes do diagnóstico propriamente dito. Não se deve fazer qualquer doação de energia sem a prévia mentalização, o que evitará o risco da perda das próprias energias. Não fazer qualquer aplicação em paciente sem a necessidade de limpeza da aura e da luz na coluna, tanto o SNP como o SNC. Sempre que se tratar de uma dor, seja em que região for, antes da aplicação, fazer a troca de energia com reposição simultânea. Nunca esquecer que depois do lilás, em qualquer tratamento, entrará o azul, que o azul vai fixar aquela cor, gente. Vai ajudar o lilás a se fixar melhor. Em gestante, só se faz uso das lâmpadas e mesmo da vibração de onda colorida sobre o ventre da paciente, orientação ou plena responsabilidade. Pode-se, contudo, trabalhar com doação de energia física, curativa e projeções mentais, de azul ou verde, sobre a pelve, cada uma das cores nas suas funções próprias, ou amarelo, mentalizado como energizador, sobre o abdômen nos casos de perdas energéticas. Nunca aplicar cor rosa sobre o aparelho reprodutor feminino sem orientação específica energética. Olha, gente, em hipótese alguma, salvo sob rigorosa orientação, passar a lâmpada sobre as artérias e veias da parte alta do crânio. Na aplicação sobre a rede linfática, não esquecer de observar que o trajeto de retorno deve ser feito sobre o mesmo trajeto de ida, evitando-se dessa forma o problema no próprio fluxo da corrente linfática, que é de baixo para cima. Então, eu já mostrei para vocês que começa lá embaixo, né? Assim, ele não é horizontal, é na diagonal. Vai indo até chegar aqui. E depois, no mesmo trajeto que foi, vem até chegar nos pés. A aplicação da corrente sanguínea será sempre a última a ser feita sobre o corpo físico. E em seguida, virá o que foi denominado de geral, que já é fora da massa física. Então, está falando, por exemplo, se a pessoa tiver um problema estomacal e foi designado na receita que haveria necessidade de ter uma aplicação sanguínea, por exemplo, frontal, vamos supor.
Então, a gente não começa a aplicação fazendo a circulação. Primeiro, vê o referido órgão e depois é que faz a circulação ou geral, ou frontal, o que for pedido. E essa, terminando então com esse geral, quer dizer, azul geral, para terminar a aplicação. Todas as vezes tem que ser feito isso. Azul geral para terminar, e ele vai fixar todas aquelas cores, todas aquelas energias necessárias para aquele doente. E há casos em que precisa aplicar um amarelo ou então um verde, devido ao tratamento que foi feito. Mas este caso já foi falado antes, que ele tem que ser, se for falado azul geral, mas antes amarelo geral, então já está sabendo que antes de fechar, aplica aquele amarelo. Se for designado verde geral, o verde é feito e logo em seguida, para terminar, o azul geral. Agora, a acomodação do paciente. Se pretendemos exigir concentração do paciente, criamos a obrigação de acomodá-lo bem para receber as luzes da cromoterapia. Sugerimos duas situações. A primeira delas, para idosos, crianças e pessoas em sofrimento, uma pequena cama. É porque a maioria, quando a gente vai aplicar, é num banquinho. Porque se for sentar numa cadeira e numa poltrona, é difícil da gente ver os dois sistemas nervosos. Ou então, no caso de ver uma coluna, então precisa pedir para o doentinho levantar ou virar. E às vezes causa dor, às vezes causa sofrimento. Mas aqui ele está sugerindo que as crianças ou idosos, ou pessoas que estão sofrendo, uma pequena cama dessas usadas em consultório médico. A outra, para aqueles que podem ficar de pé ou sentar-se no banco sem costa, que é o melhor, porque de pé, dependendo da altura do aplicador e dele, às vezes dá problema. O aplicador tem necessidade de se movimentar em torno do paciente, não só para o trabalho de energia, como da própria aplicação de energia luminosa nas partes das costas. O banco sem costas possibilitará o trabalho sem ter de tirar o paciente da sua concentração. Então, mas acontece que às vezes uma pessoa de idade, que é cadeirante, né? Às vezes ela não pode sentar nesse banquinho por causa que ela perde o equilíbrio. Ai, será que eu caio? Olha, eu tô com tontura, eu não tô bem. Então aí a gente tem que procurar mesmo a cama e posicioná-la nessas camas assim que fazem exames médicos, né? E colocá-la de modo que ela não, ou encosta, faz alguma coisa para que ela consiga ir até o fim. Porque geralmente, gente, a aplicação dura 15 minutos. Isso, quando a gente vai fazer a anamnese, por exemplo, a gente que trabalha sozinho, a gente tem que fazer a anamnese, e pode até mandar aquela pessoa vir no outro dia, mas no caso de uma emergência, a gente ali mesmo já começa a aplicação. Então, o tempo que gastou com a anamnese, que são várias perguntas necessárias, aí faz a aplicação. E a aplicação em si mesmo dura 15 minutos, desde do comecinho, né? Da posição das mãos para fazer o passe magnético, aura, tudo isso, até chegar no tratamento e terminá-lo dá 15 minutos, gente. Vocês podem, conforme eu falei, vocês podem treinar nas suas casas, onde vocês estiverem trabalhando, estudando, né? Ou numa área de lazer que vocês estão lendo, estão fazendo.
e marcar no relógio, ou então, se é segundos, vocês contam, que fica mais fácil, e ver o tempo, a distância, tudo isso. Vocês vão vendo, e passo a passo, vocês estão aprendendo justamente o principal do tratamento. E por aqui, nós vamos então falando, porque nós temos que passar também outros pontos de vista, recapitular e passar para outros que ainda não foram dados, porque há necessidade disso. Ao mesmo tempo que a gente vai aprendendo aquilo que já esqueceu, nós vamos memorizar novos fatos, novas coisas que acontecem que a gente precisa saber. Então vocês estão vendo que quanto que é trabalhoso, dificultoso. Então, com isso, eu digo, calma, paciência, devagar se vai longe, como diz o ditado. Quando a gente menos esperar, a gente está sabendo uma infinidade de coisas valiosas, boas, que a gente pode utilizar em toda e qualquer pessoa que estiver com problema de saúde. Bom, a próxima orientação vai ser dada com respeito à disciplina e depois com o trabalho quando são órgãos duplos. Tem coisas aqui que já foram faladas, vai ser retornado a falar, mostrado outra vez o principal daquilo, o que deve seguir. Mas, eu digo, você, caso essa pessoa que esteja estudando, que esteja se orientando, não faça a aplicação, nem pense em fazer. Se você ainda não está pronto, se falta muita coisa ainda para você entender. Porque às vezes fala, nossa, a minha tia está passando tão mal, eu acho que eu vou aproveitar que eu estou lendo essas coisas, que eu estou vendo isso, né, que é de grande importância, eu vou fazer a aplicação nela. Não é por aí, não, gente. Vocês viram? Na parte de circulação, na parte da pressão alta, quantos problemas a gente tem que ver. E cada pessoa tem as suas doenças, e também tem os limites, gente. Também tem os limites. Né? Saber se pode ser aplicado ali, se pode ser com lâmpada, como no caso das gestantes, tem casos ali que não pode. Então tem que ser a mentalização. Se é nenenzinho até os 6 meses, né? Se é mentalização, quando pode ser usado a aplicação com lâmpadas, tudo isso não vão fazer nada se vocês não estiverem prontos, porque aí então vai dar confusão e não melhora. Então até breve.